Quando eu fazia ensino médio, a minha professora de história era péssima, e isso me fez ter pouquíssimo interesse em estudar os assuntos. Mas nas raras vezes em que eu quis estudar história, eu odiei. Era tudo uns vídeos com áudio cagado, uma edição que era lamentável, uma empolgação que dava inveja. Por isso a frase, eu não vejo motivo para estudar história, só fala de gente que já morreu. Era um negócio unânime. Ninguém valorizava essa disciplina porque era um negócio totalmente mal feito. O povo odiava história porque os professores na escola eram horríveis e as videoaulas que tinham acessíveis conseguiam ser piores até do que eles. Daí, quando eu comecei a fazer faculdade de história... Fala galera, meu nome é Formiga. A Débora Ladim começou a ficar famosa e um monte de gente passou a acompanhar ela no YouTube e também lá no Insta. E também o Castanhari começou a fazer o Nostalgia História, abordando assuntos de história geral e de biografia de algumas pessoas que são muito famosas na história humana. E como ele já era um canal extremamente conhecido, mais e mais pessoas começaram a acompanhar conteúdo de história aqui no YouTube. Um monte de gente que já fazia conteúdo de história começou a se popularizar e também surgiu um monte de gente nova fazendo esse tipo de coisa. Daí surgiu o TikTok e aí a pessoa pode só ligar a tela do celular e tá lá um vídeo sobre a Revolução Francesa explicado de uma forma legal, de uma forma bem resumida, por uma pessoa bacana e com uma produção da hora. E graças a isso, cada vez mais história começou a se tornar popular entre as pessoas, principalmente entre a galera mais nova, que usa redes sociais mais do que o pessoal adulto que está muito preocupado em trabalhar e ser explorado pelo capitalismo. Daí aquela frase que eu falei antes... Eu não vejo motivo para estudar história, só fala de gente que já morreu. Foi simplesmente substituída pela frase história é minha matéria favorita. E não foi apenas uma pessoa, simplesmente muita gente começou a pensar assim. E isso é muito legal. Os alunos agora percebem os defeitos que os professores deles têm. Porque agora eles têm o hábito de estudar até em stand-by, eles estão de boa, consumindo conteúdo e sem perceber eles estão estudando história, eles estão aprendendo detalhes da história. E agora aqueles professores que só se acomodaram estão sendo percebidos como professores ruins, que eles sempre foram. É que hoje em dia tem como comparar com pessoas que ensinam de uma forma melhor. Eu acredito que não se deve banalizar o conhecimento, de jeito nenhum, nenhum tipo de conhecimento. Porque a sociedade que não tem acesso ao conhecimento, e a um conhecimento de qualidade, ela vai regredir, ela vai piorar. Ela vai ter complicações, ela vai ter problemas sociais, ela vai ter problemas políticos, problemas econômicos, problemas culturais, vários tipos de problemas. Ela vai estar mais suscetível à alienação, à manipulação, à mentira, a teorias da conspiração, a pseudociências e a todo tipo de desconhecimento que a gente tenta o tempo todo evitar. Esse tipo de coisa floresce quando as pessoas não têm acesso a uma boa educação, quando as pessoas não têm acesso a um bom conhecimento. Porque se o cara não tem uma boa base de física, ele não entende que tá tudo bem o Sol e a Lua serem visíveis no mesmo horário e que isso não quer dizer que automaticamente a Terra é plana. A pessoa que não sabe biologia, ela facilmente é manipulada por pessoas que falam que vacinas causam doenças em fetos. A pessoa que não entende de política, ela vai cair em histórias de Illuminatis, conspiração, globalistas, redução populacional, sendo que ela não vai nem pensar que tipo de governo vai querer reduzir as pessoas, né? Ainda mais no sistema capitalista, em que quanto mais pessoas se tem na sociedade, mais lucros os governantes vão ter. Então não faz sentido diminuir a população. Mas as pessoas que não têm esse tipo de conhecimento, que não têm esse tipo de noção, elas simplesmente vão cair nesse tipo de coisa. Vai acontecer o que aconteceu com o Monark, que é um cara que sempre se vangloriou de não ter estudado muito na escola, de ter ficado o tempo todo jogando videogame ao invés de estudar. E olha onde ele acabou. Olha o tipo de coisa que ele se tornou. Olha o tipo de coisa que ele acredita. Olha o que não ter informações básicas causa na mente de um ser humano. Caiu dentro das teorias mais desgraçadas que tem no mundo e ele tá acreditando fielmente nisso. Assim como também existem cientistas que, por não entenderem de outras áreas, acabam falando idiotices. Cara, eu não preciso simular uma rocha dura pra poder comprimir ela e saber que ela precisa, lógico que precisa. Que rocha é mais dura, um arenito ou um folhelho? Eu sei lá. Então, e você tá aqui postulando que não sabe dobrar uma rocha, você não sabe a diferença de um arenito e de um folhelho. Falta alguém que te explique direito falta alguém as que coisas, porque você simplesmente falta não tá alguém que me explique como é que uma rocha sólida dobra. E como a minha área é história, eu vou falar o que acontece com quem não tem um conhecimento muito bom de história. Uma sociedade que não conhece história
ela vai repetir os erros do passado. Uma pessoa que não estuda história, ela acha que a solução para a favela é meter um monte de policial e sair fuzilando todo mundo. Ela não consegue fazer o cálculo lógico de por que os lugares onde a maioria dos habitantes são brancos são os lugares mais ricos? E por que os lugares onde a maioria dos habitantes são negros são os lugares mais pobres? Ela não consegue perceber que a própria formação geográfica do Brasil é racista, porque quando foi abolida a escravidão, essas pessoas negras tiveram que morar em morros, que qualquer um que entende um pouco sabe que um morro não é um lugar para se construir uma casa, não é apropriado, não é um lugar feito para alguém morar. E o governo nunca deu sequer um auxílio para essas pessoas, abandonou essas pessoas por séculos. E quando o Estado não chega em uma localidade específica, adivinha quem é que vai governar? Quem tem a força. E adivinha quem é que tem a força e não faz parte do Estado? A criminalidade. Então é só fazer um cálculo lógico e perceber que a causa da criminalidade dominar grande parte das comunidades mais pobres, que por consequência faz com que a maioria da população carcerária seja de pessoas negras, é um problema racial mesmo. E quando a gente vê uma pessoa negra falando esse tipo de coisa aqui... Eu não me importo do encarceramento se ele é negro, branco, corintiano, são paulino, amarelo, não me importa. A gente vê o problema que é não estudar esse tipo de coisa. E é por isso que o sistema de educação, ele não deve ser banalizado, ele não deve ser desacreditado, ele não deve ser feito de qualquer jeito, ele não deve ser segundo plano e ele não deve ser ocupado por pessoas que não têm conhecimento e preparo suficiente para exercer essas funções. A internet está oferecendo mais conhecimento para os alunos e de forma mais simplificada. Isso evidencia os problemas que sempre existiram e isso pode possibilitar uma melhora para a sociedade. Então, se tu é um professor que vive reclamando do uso de celular dos alunos, parte dessa reclamação é porque tu sabe que eles podem te questionar porque agora eles têm um aparelho de busca de informação e tu sabe que tu vai ser ultrapassado porque tu não quer avançar e tu quer culpar o mundo pela tua falta de avanço. E se tu é um aluno, saiba que esse canal aqui vai ser focado em tentar ensinar temas históricos de uma forma melhor, de uma forma mais simplificada, usando coisas que eu realmente gosto. Então, se tu gosta de animes, filmes, séries, produtores de conteúdo e notícias do mundo atual e quer acompanhar um canal que fale de tudo isso, só que com conhecimento histórico atribuído, seja bem-vindo. Se tu conhece algum amigo que gosta desse tipo de coisa, envia pra ele. A minha missão aqui vai ser repassar conhecimento da forma mais legal possível e fazer coisas que eu realmente gosto. É isso, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.